Você já parou para pensar no que realmente existe além do despertar espiritual? Em um mundo repleto de informações e práticas espirituais, muitas vezes nos perdemos em busca de respostas. Mas e se eu te dissesse que há um vasto universo de inspirações cósmicas esperando para serem descobertas? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante que transcende o entendimento comum sobre espiritualidade. Nosso objetivo é explorar o que significa verdadeiramente despertar para algo maior e como isso pode nos conectar a forças cósmicas que moldam nossas vidas. O despertar espiritual é apenas o começo de uma viagem muito mais profunda, repleta de mistérios e ensinamentos que vão além do que os olhos podem ver. Você já se perguntou como as energias do universo influenciam suas emoções, pensamentos e ações diárias? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em 3 partes principais. Primeiro, analisaremos o conceito de despertar espiritual e o que ele representa na sociedade moderna. Na seguida, discutiremos as inspirações cósmicas que podem surgir após esse despertar, revelando práticas e experiências que podem expandir nossa consciência. Por último, exploraremos como você pode integrar essas inspirações em sua vida cotidiana, criando um ciclo contínuo de crescimento e evolução. Prepare-se para expandir sua mente e coração, enquanto descobrimos juntos as camadas mais profundas da espiritualidade e do cosmos. O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê a si mesmo e ao universo ao seu redor. Vamos nessa? Sabe aquela sensação que você tem quando acorda de um sonho profundo e por um instante ainda está imerso naquele mundo de possibilidades? O despertar espiritual é um pouco assim, uma mistura de luz e sombra, como se você estivesse abrindo os olhos para uma nova realidade que sempre esteve à sua frente, mas que você nunca realmente viu. Honestamente, eu não conseguia entender completamente o que isso significava até passar por uma experiência que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo e sobre o mundo. Certa vez, eu estava meditando em um parque, cercado pela natureza, quando de repente, tudo se tornou tão vívido. As cores das folhas, o canto dos pássaros, até mesmo o cheiro da terra molhada após a chuva, parecia vibrar em uma frequência diferente. Eu não sabia, mas naquele momento, eu estava vivendo um despertar. Você pode pensar que isso é apenas uma coincidência, mas a verdade é que esses momentos de clareza podem ser catalisadores para um profundo entendimento da nossa essência. E a essência do despertar espiritual é como se você estivesse finalmente se reconectando com quem você realmente é, além das camadas de expectativas sociais e limitações que muitas vezes nos cercam. Você já parou para pensar em quantas vezes se sentiu preso em uma rotina, como se estivesse apenas passando pelos movimentos? O que eu percebi é que, ao abraçar esse despertar, começamos a descascar essas camadas, revelando uma luz interna que sempre esteve lá, mas que, por algum motivo, decidimos esconder. Pense em um momento em que você se sentiu verdadeiramente livre, como se estivesse flutuando em um mar de possibilidades. Isso é parte da essência do despertar. É um chamado para olharmos para dentro e reconhecermos nossa própria divindade. Você pode achar isso um pouco exagerado, mas eu prometo, quando você começa a ver as coisas por essa perspectiva, tudo se transforma. As pequenas coisas do dia a dia, como um sorriso de um estranho ou a brisa suave na sua pele, ganham um novo significado. Um exemplo que sempre me toca é o de pessoas que passam por grandes desafios, como doenças ou perdas, e que após essas experiências, emergem como versões mais autênticas de si mesmas. Elas costumam expressar que, mesmo em meio à dor, há uma beleza que surge, uma clareza que antes não existia. E isso não é só uma ideia romântica. É a vida nos ensinando a valorizar cada momento, cada respiração. E você? Já se perguntou o que está além do que você vê? Essa curiosidade é uma parte importante do processo. Quando nos permitimos questionar, abrimos as portas para novas possibilidades e compreensões. O despertar espiritual não é um destino, mas uma jornada contínua. É como um caminho que você escolhe seguir, onde cada passo e cada tropeço trazem sabedoria e crescimento. Eu me lembro de uma vez que decidi me afastar da tecnologia por um tempo. No começo foi difícil, mas logo eu percebi o quanto
Estava perdendo a conexão comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. Cada momento de silêncio se tornou uma oportunidade para ouvir minha própria voz interior, e isso foi transformador. Então, ao longo dessa jornada, lembre-se de que você não está sozinho. Todos nós estamos buscando, de alguma forma, essa essência que nos liga ao cosmos e aos outros. Então, da próxima vez que você sentir um chamado interior, uma vontade de explorar mais profundamente quem você é, não hesite. Às vezes, tudo que precisamos é um pequeno empurrãozinho para mergulhar nessa jornada e descobrir a beleza que existe além do despertar espiritual. Você já parou para pensar sobre o papel das inspirações cósmicas em nossa vida? É fascinante como essas energias sutis nos tocam de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender completamente. A verdade é que, em meio ao caos do dia a dia, essas inspirações muitas vezes se manifestam como pequenos sussurros do universo, guiando-nos em nossa jornada espiritual. Honestamente, eu sempre me perguntei de onde vêm essas ideias brilhantes que de repente parecem surgir do nada. Uma vez, enquanto caminhava por um parque, uma ideia sobre um projeto que eu estava adiando há meses simplesmente apareceu na minha mente. Eu não tinha pensado naquilo antes. E foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Você pode achar isso uma coincidência, mas eu acredito que esses momentos são mais do que sorte. São manifestações dessas inspirações cósmicas que nos cercam. Pensando nisso, quantas vezes você já sentiu um chamado interno? Pode ser uma intuição que o leva a explorar um novo hobby, ou talvez um desejo inexplicável de mudar de carreira. Eu lembro da primeira vez que decidi me aprofundar na meditação. Foi como se uma voz interna dissesse: é hora de olhar para dentro. E acredite, essa decisão me levou a experiências transformadoras que nunca poderia imaginar. Essas vozes, esses impulsos, são, na verdade, o universo tentando se comunicar conosco. Você já se sentiu perdido, buscando respostas, e de repente encontrou um livro ou uma música que parecia falar diretamente à sua alma? Acredito que essas conexões não são meras coincidências. Elas são, na verdade, expressões das inspirações cósmicas que nos cercam, prontas para nos guiar. Uma vez, eu estava ouvindo uma canção, e em um momento, percebi que a letra refletia exatamente o que eu estava passando. Foi como se o artista tivesse lido meus pensamentos. Esses momentos são a mágica das inspirações cósmicas se revelando em nossas vidas. E não podemos esquecer o poder das sincronicidades. Você sabe, aqueles encontros que parecem totalmente casuais, mas que, na verdade, têm um significado profundo? Uma vez, conheci alguém em uma conferência que compartilhava uma experiência de vida muito semelhante à minha. A conversa fluiu e, no final, ele me deu um conselho que mudou a maneira como eu via minha própria jornada espiritual. Essa é a beleza das inspirações cósmicas. Elas surgem em momentos inesperados e, muitas vezes, através de outras pessoas. O que talvez você não tenha notado é que essas inspirações podem se manifestar através de sonhos também. Já acordou de um sonho que parecia tão real, tão cheio de simbolismo, que você ficou pensando nele durante dias? Eu já passei por isso, e após algumas reflexões, percebi que aqueles sonhos estavam tentando me mostrar algo que eu precisava entender. É como se o universo utilizasse nossos sonhos como uma tela para projetar mensagens importantes. Eu realmente acredito que todos nós temos essa capacidade de sintonizar com o cosmos. Então, como podemos nos abrir para essas inspirações? Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de silêncio, uma pausa na rotina frenética. Você pode pensar que isso é clichê, mas a meditação e a contemplação são ferramentas poderosas. Quando nos permitimos estar presentes, as inspirações começam a fluir. No fundo, as inspirações cósmicas são um lembrete de que somos parte de algo muito maior. Elas nos conectam, nos guiam e nos ajudam a entender que cada passo que damos é um reflexo dessa energia universal. É uma dança cósmica, e cada um de nós desempenha um papel único nessa coreografia. Portanto, da próxima vez que sentir um chamado ou uma ideia surgindo,
Abrace isso. É a magia do universo falando com você. Você já parou para pensar sobre as conexões que existem entre todos nós? É fascinante como, em meio ao caos da vida cotidiana, há uma teia invisível que nos une, como se fôssemos todos fios de uma tapeçaria cósmica. Honestamente, eu não conseguia acreditar nisso, até que comecei a prestar atenção em como pequenas interações podem ter um impacto profundo em nossas vidas. Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o despertar espiritual? E, na verdade, tudo. Lembro-me de uma vez em que conheci uma pessoa em um café, e essa simples conversa mudou a direção dos meus pensamentos, e, consequentemente, da minha vida. Nós falamos sobre sonhos, sobre encontrar propósito, e o que começou como uma troca casual se tornou uma verdadeira revelação. Cada um de nós carrega dentro de si uma centelha única, mas a verdade é que, quando compartilhamos nossas histórias, criamos uma conexão que vai além do físico. É quase como se uma energia fluísse entre nós, iluminando os caminhos que antes pareciam escuros. E não é só isso. A natureza também está repleta de exemplos de interconexão. Pense nas árvores em uma floresta. Elas não apenas crescem, isoladas, mas compartilham nutrientes e informações através de suas raízes. Você pode achar que isso é apenas um fenômeno natural, mas para mim, é uma metáfora perfeita para a vida. Estamos todos conectados, e quando um de nós se eleva, os outros também se beneficiam. É como uma dança cósmica, onde cada movimento ressoa em algum lugar do universo. Você sabia que até mesmo nossos pensamentos e emoções podem influenciar essa conexão? É verdade. Quando estamos em um estado mental positivo, atraímos pessoas e experiências que vibram na mesma frequência. Eu me lembrei de um período em que estava cercado de pessoas positivas, e como isso impulsionou minha própria jornada espiritual. Era como se estivéssemos todos sintonizados na mesma estação de rádio, criando uma sinfonia de apoio e amor. Agora, você pode estar se perguntando, como posso me conectar mais profundamente com essa rede? Uma prática que tem funcionado muito bem para mim é a meditação. Ao silenciar a mente, sinto que consigo acessar uma energia coletiva, uma espécie de sabedoria universal. É uma sensação indescritível, como se eu estivesse me fundindo com algo maior. E você, já experimentou isso? Aquela sensação de que, por um breve momento, não existe separação entre você e o universo? É mágico. E há também os momentos de sincronicidade, que são como pequenos sinais do universo nos lembrando de que estamos no caminho certo. Você pode pensar que é mera coincidência, mas quando você começa a notar esses padrões, fica quase impossível ignorá-los. Uma vez, eu vi uma mesma borboleta em 3 lugares diferentes em um único dia. Para mim, isso foi um sinal claro de que eu estava conectado a algo bem maior, como se o universo estivesse me dando um tapinha nas costas, dizendo: continue, você está indo bem. Essas experiências de conexão universal nos lembram que não estamos sozinhos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa grande tapeçaria da existência. E mesmo que às vezes pareça que estamos enfrentando desafios sozinhos, a verdade é que estamos todos interligados, e cada ação, cada pensamento, reverbera por todo o cosmos. Então, da próxima vez que você se sentir desconectado, lembre-se de que a interligação da existência é uma realidade que vai além do que podemos ver. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Você já parou para pensar nas experiências transformadoras que podem acontecer depois de um despertar espiritual? De verdade, é como abrir a porta para um mundo totalmente novo, onde tudo faz sentido de uma maneira que antes parecia impossível. Eu me lembro da primeira vez que realmente me conectei com essa ideia. Eu estava meditando e, de repente, comecei a sentir uma energia pulsante ao meu redor. Não foi uma sensação comum. Parecia que eu estava em sintonia com algo muito maior. Era como se cada célula do meu corpo estivesse vibrando em harmonia com o universo. Honestamente, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Essas experiências não se limitam apenas à meditação. Já ouvi histórias de pessoas que, após o despertar, começaram a ter visões ou sonhos vívidos que as guiavam em suas jornadas. Você pode achar isso loucura, mas tem algo profundamente poderoso em reconhecer que a nossa intuição,
muitas vezes, têm uma sabedoria que não podemos explicar. Um amigo meu, por exemplo, começou a pintar quadros incríveis depois de uma experiência intensa de despertar. Ele disse que, durante uma meditação, recebeu uma visão de cores e formas, que o inspiraram a criar. E acredite, os resultados foram impressionantes. Aqueles quadros não eram apenas arte, eram expressões de emoções e insights que ele nunca soube que tinha. E enquanto você vai explorando essas novas dimensões da sua vida, pode acabar se surpreendendo com as mudanças que ocorrem no seu dia a dia. Um dos efeitos mais interessantes é a maneira como as relações mudam. Comigo, eu notei que comecei a atrair pessoas diferentes, aquelas que também estavam em busca de algo mais profundo. É como se houvesse uma espécie de radar espiritual que nos conecta. Você já se sentiu assim? É uma sensação incrível perceber que não estamos sozinhos nessa jornada. A vida parece se tornar uma série de encontros significativos, onde cada pessoa traz uma lição ou uma nova perspectiva. E não vamos esquecer das sincronicidades. As sincronicidades. Você pode achar que são apenas coincidências, mas para mim, elas são sinais do universo. Uma vez, eu estava pensando em um amigo que não via há anos, e de repente, ele me mandou uma mensagem. Que tipo de magia é essa? Essas pequenas, mas poderosas, coincidências começaram a acontecer com mais frequência, e eu percebi que elas eram um reflexo direto do meu estado de consciência. É como se o universo estivesse dizendo: sim, você está no caminho certo, mas nem tudo é um mar de rosas. Às vezes, essas experiências podem ser desafiadoras. Há momentos em que você pode sentir que está passando por uma limpeza emocional intensa. A dor que você guardou por tanto tempo pode começar a surgir, e isso pode ser assustador. Mas aqui está o truque. Ao invés de fugir, encare. Cada desafio traz uma oportunidade de crescimento. Eu mesma já passei por momentos em que me senti completamente perdida. Mas foi exatamente nessas horas que eu descobri o quão forte eu realmente sou. À medida que continuamos a explorar essas experiências transformadoras, eu quero que você se lembre de que cada jornada é única. Não se compare com os outros, pois o seu despertar é exclusivamente seu. E quem sabe o que mais o universo tem reservado para você? Estou animada para ver onde essa jornada nos levará. Quando falamos sobre aprofundar nossa jornada espiritual, é como se estivéssemos explorando um vasto oceano de possibilidades. Você já parou para pensar na profundidade das práticas espirituais que podemos incorporar em nosso dia a dia? Sinceramente, eu costumava achar que meditar era algo apenas para os monges em templos distantes. Mas ao longo do tempo, percebi que é uma ferramenta poderosa que todos nós podemos utilizar. A meditação nos permite desacelerar, entrar em contato com o nosso eu interior e, de alguma forma, entender melhor o que está acontecendo em nossas vidas. Eu me lembro da primeira vez que tentei meditar. Estava tão ansioso, pensando em todas as coisas que precisava fazer, que mal consegui me concentrar. Mas algo incrível aconteceu ao longo do tempo. À medida que continuei praticando, comecei a perceber que a meditação não se tratava de parar de pensar, mas de observar meus pensamentos. Esse simples ato de observação pode ser transformador. E acredite, você pode levar isso para qualquer lugar. Uma caminhada meditativa, por exemplo, é uma maneira maravilhosa de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Você já experimentou? É quase como se cada passo fosse uma pequena oração. Além disso, a prática da gratidão é uma forma incrível de elevar nossa vibração. Honestamente, eu não acreditava muito nisso até que comecei a escrever um diário de gratidão. No começo, eu só anotava as coisas óbvias, como minha família e minha casa. Mas com o tempo, percebi que havia pequenas bênçãos ao meu redor que costumava ignorar. O cheiro do café pela manhã, um sorriso de um estranho ou até mesmo a brisa fresca em um dia quente. Essas pequenas coisas têm um grande impacto no nosso estado de espírito e na nossa conexão com o mundo. E você sabia que a arte pode ser uma forma de expressão espiritual? Quando me deixo levar pela pintura ou pela música, sinto como se estivesse tocando algo além de mim. É quase mágico. Você pode não se considerar um artista, mas a verdade é que a criatividade é uma extensão do nosso ser.
O simples ato de desenhar, mesmo que você não seja um Picasso, pode ser uma meditação em movimento. Eu até me peguei dançando sozinho em casa, e acredite, não há nada mais libertador do que isso. Outra prática fascinante que tem transformado muitas vidas é a ritualização do nosso dia a dia. Você pode achar isso um pouco estranho, mas criar pequenos rituais, como acender uma vela ao iniciar uma nova tarefa ou fazer uma pausa para respirar profundamente, pode infundir um novo sentido de presença em sua vida. Esses momentos trazem uma conscientização que muitas vezes deixamos passar despercebida na correria do cotidiano. E claro, não podemos esquecer da importância da comunidade. Conectar-se com outras pessoas em sua jornada espiritual é fundamental. Eu sempre achei que espiritualidade era uma jornada solitária, mas, na verdade, encontramos imensa força e inspiração quando compartilhamos nossas experiências. Participar de grupos de meditação, ou até mesmo de círculo de mulheres, pode abrir portas para novas perspectivas e práticas que você nunca imaginou. A energia que flui em grupo é poderosa e pode nos ajudar a aprofundar nosso entendimento de nós mesmos. Essas práticas são mais do que apenas atividades. Elas são convites para explorar quem somos e como nos relacionamos com o universo. Cada uma delas oferece uma maneira única de aprofundar sua jornada espiritual e, acredite, você não precisa ser um guru para começar. Basta abrir o coração e a mente para o que está ao seu redor. E quem sabe o que você pode descobrir nessa linda jornada de autodescoberta. Quando pensamos sobre visões futuras e o que nos aguarda na evolução espiritual, é fácil se perder em um mar de possibilidades. Você já parou para pensar em como a espiritualidade pode se transformar nas próximas décadas? Honestamente, eu fiquei fascinado quando comecei a me aprofundar nesse tema. Imaginar um mundo onde a consciência coletiva está mais elevada é quase como contemplar uma realidade paralela, não é mesmo? Imagine a energia vibracional do planeta aumentando, como se todos nós estivéssemos sintonizando uma frequência mais alta. E se eu te dissesse que isso não é apenas uma fantasia? Há tantas pessoas ao redor do mundo despertando para novas realidades espirituais e isso tem um impacto real. Você pode achar que isso é apenas uma onda passageira, mas eu acredito que estamos à beira de uma revolução espiritual. A conexão entre todos nós, a empatia e a compreensão, parece estar se intensificando. É como se uma luz estivesse sendo acesa em cada um de nós, permitindo que enxergássemos o que antes estava oculto. Uma das visões mais intrigantes é a de uma sociedade onde o amor e a compaixão são as forças motrizes. Você pode pensar que isso soa utópico, mas considere o que já está acontecendo. Comunidades estão se unindo para ajudar uns aos outros, e essa vibração de solidariedade está crescendo. Lembro-me de um evento que participei, onde pessoas de diferentes origens se reuniram para compartilhar suas histórias de superação. A energia lá era palpável, quase mágica. É como se cada relato tivesse o poder de elevar a consciência coletiva. Essa é uma pequena amostra do que podemos alcançar se continuarmos nesse caminho. E não podemos esquecer da tecnologia. Você pode achar que isso é um paradoxo, mas a tecnologia está se tornando uma aliada na nossa evolução espiritual. Ferramentas como meditação guiada online, workshops de desenvolvimento pessoal e comunidades virtuais têm possibilitado que mais pessoas explorem sua espiritualidade. Eu mesmo me surpreendi ao descobrir quantas práticas ancestrais estão agora a um clique de distância. Essa facilidade de acesso pode ser a chave para que mais indivíduos despertem para suas capacidades espirituais. Agora, vamos falar sobre o papel da natureza. A natureza. Você já percebeu como cada vez mais pessoas estão buscando reconexão com o mundo natural? É quase como um chamado ancestral que não podemos ignorar. Quando nos afastamos das telas e dos ruídos da cidade, encontramos um espaço onde podemos simplesmente ser. Essa busca pela simplicidade nos ajuda a lembrar quem realmente somos. Imagine um futuro em que as pessoas não apenas respeitam, mas celebram a Terra como um ser vivo. Isso é algo que eu realmente espero ver. E claro, não podemos esquecer do poder da intuição. À medida que evoluímos, nossas capacidades intuitivas parecem se intensificar. Você pode achar que isso é só uma percepção, mas já notou como as pessoas estão cada vez mais confiantes em seguir seus instintos?
Isso é um sinal claro de que estamos nos conectando com algo maior. Eu, pessoalmente, tenho me surpreendido com as sincronicidades que surgem em minha vida. É como se o universo estivesse me guiando de forma sutil, mas poderosa. Olhando para o futuro, não é apenas sobre o que nos espera, mas sobre como escolhemos evoluir juntos. Cada um de nós tem um papel nesse grande teatro cósmico. E acredite, o que vem por aí pode ser mais incrível do que poderíamos imaginar. Então, vamos manter nossas mentes e corações abertos para as possibilidades. Afinal, a evolução espiritual é uma jornada coletiva, e cada passo que damos pode nos levar a um destino surpreendente. E assim, chegamos ao final da nossa jornada por inspirações cósmicas, o que existe além do despertar espiritual. Hoje, exploramos como o despertar espiritual é apenas o começo de uma experiência muito mais profunda e rica. Discutimos a conexão entre a espiritualidade e o cosmos, e como essa relação pode nos guiar em direção a um propósito maior. Revisitamos perguntas essenciais. O que significa realmente despertar? Como podemos nos conectar com o universo de uma forma que enriqueça nossas vidas? Ao refletirmos sobre esses temas, lembramos que cada um de nós possui um potencial infinito e que, ao nos abrirmos para as energias cósmicas, podemos alcançar um nível elevado de compreensão e conexão. A espiritualidade não é apenas um caminho individual, mas uma jornada que nos une a todos em um vasto tecido cósmico. Se você se sentiu inspirado por este conteúdo, não hesite em compartilhar suas experiências e insights nos comentários. Adoramos ouvir a sua voz e ver como essas ideias ressoam com você. E, se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas explorações fascinantes que temos preparadas. Lembre-se, a conexão com o cosmos está sempre ao nosso alcance. Basta estender a mão e se permitir sentir. Até a próxima, e que suas inspirações cósmicas continuem a guiá-lo.